Por anos, a indústria aeroespacial vem lidando com um complexo, sério e delicado problema. Um verdadeiro calcanhar de Aquiles, que impede que foguetes possam colocar cargas no espaço sem que antes cientistas e engenheiros tenham de resolver uma série de cálculos complexos para determinar qual a quantidade de combustível necessária para que o nosso foguete possa levar essa carga até o espaço da maneira mais eficiente e econômica possível. Esse problema é conhecido como a equação do foguete. Uma série de cálculos que sempre esteve por detrás de qualquer lançamento. Qualquer erro nesses cálculos e o foguete acabará subindo com mais combustível do que o necessário, o que custará mais caro ou não chegará à órbita por falta de combustível. Mas uma empresa pretende mudar esse atual cenário. Essa empresa é a Spin Launch, que pretende lançar satélites a partir de uma centrífuga a vácuo. Um braço feito de fibra de carbono de alta resistência que conterá o satélite em uma das pontas e na outra um contrapeso para manter a estrutura balanceada, irá girar por cerca de 1 hora, atingindo cerca de 450 rotações por minuto e uma força de 10.000 Gs, ou 10.000 vezes a força da gravidade. Então o satélite será lançado a 8.000 km/h em direção ao espaço. Após passar pelas densas camadas da atmosfera, o projétil irá se abrir, revelando um pequeno estágio que irá impulsionar o satélite até a sua órbita. A ideia é bastante inovadora e promete reduzir os custos em até 10 vezes, podendo realizar até 10 lançamentos por dia. Números impensáveis com os foguetes atuais, mesmo recorrendo aos foguetes reutilizáveis como os Falcon 9 da SpaceX, que precisam de aproximadamente 21 dias entre um lançamento e o outro, usando o mesmo foguete. Atualmente, a Spin Launch realiza seus lançamentos a partir de um modelo em escala reduzida, de pouco mais de 50 metros de altura, chamado de A-33 Mass Accelerometer, localizado em Spaceport America, no Novo México, com todo o sistema movido a energia elétrica. Mas aqui está como o sistema realmente irá funcionar. O A-33 é um acelerador suborbital de 34 metros de diâmetro, usado para testes. Basicamente, é uma enorme câmara que tem o ar no seu interior retirado, criando assim um vácuo. Na versão final, de 45 metros de raio para voos orbitais, haverá no meio um enorme braço giratório feito de fibra de carbono de alta resistência. Esse braço é acionado por 2 motores elétricos. Na ponta desse braço será preso um projétil que já foi desenvolvido pela empresa, que conterá no seu interior a carga que será lançada. No caso, um pequeno satélite, para além de 2 estágios de foguete para o impulso final até a órbita. Esse projétil é feito maioritariamente de fibra de carbono, uma parte de alumínio e na ponta cobre, que não são materiais muito resistentes a altas temperaturas. Já entenderemos o porquê da escolha. Esse projétil será preso ao braço giratório por um mecanismo desenvolvido pela Spin Launch, que é mantido em segredo. Provavelmente é uma versão melhorada do atual mecanismo usado no acelerador de testes. Então esse braço irá girar por cerca de 1 hora, até que o projétil na ponta atinja uma velocidade linear de 8.000 km/h, a cerca de 450 rotações por minuto. Após atingir essa velocidade, um mecanismo extremamente preciso irá soltar o projétil em direção ao tubo de saída, que também estará no mesmo nível de vácuo que o resto da câmara. Daí, o projétil segue o seu rumo ao espaço. Com esse conceito, a Spin Launch visa reduzir os atuais problemas que as empresas do setor aeroespacial enfrentam para colocar cargas no espaço, como os combustíveis de foguete, todos os equipamentos e sistemas necessários, os complexos foguetes, a enorme quantidade de pessoal de diferentes áreas e expertises necessários, as infraestruturas, entre outros. E tudo isso para apenas um lançamento. Recentemente, eles realizaram o 8º teste bem-sucedido, com um projétil reutilizável, embora o projétil ainda oscile muito durante a subida. Embora a ideia seja boa, todo o conceito vem acompanhado de vários e inúmeros problemas e desafios que devem ser superados. Um dos primeiros deles é o de como criar vácuo em uma estrutura tão grande. Criar vácuo perfeito em estruturas tão grandes é algo extremamente caro e que envolve engenharia de precisão. Mas felizmente, a Spin Launch não precisa de um vácuo perfeito. Eles apenas precisam de um certo nível de vácuo, suficiente para reduzir o atrito com o ar durante o giro a altíssimas velocidades do braço giratório, e também para evitar o superaquecimento tanto do projétil na ponta, assim como do próprio braço a essas velocidades, e também para amenizar possíveis oscilações em toda a estrutura, causada por leves desbalanceamentos entre o projétil e o contrapeso. O outro problema, e o que mais intriga, mas que aparentemente já foi solucionado, é a extrema precisão necessária para soltar no momento exato o projétil. O mecanismo de soltura precisa funcionar de maneira extremamente precisa para largar o projétil no momento exato.
para que este esteja numa trajetória correta em direção ao tubo de lançamento. Isso tudo já considerando a pequena resistência do ar no interior da câmara, o momento, entre outros fatores. É algo extremamente complexo e preciso, e que requer uma engenharia de alta precisão, já que pequenos atrasos no sinal enviado, no computador que processa e controla o mecanismo de soltura, o próprio mecanismo de soltura, entre outros, farão com que ao invés do projétil seguir em direção ao tubo de lançamento, acabe se chocando contra as paredes da própria câmara, o que seria um terrível desastre. Também será necessário encontrar um contrapeso equivalente para cada carga que será lançada, podendo ser usados contrapesos sólidos ou líquidos. Além disso, após o projétil ser largado, o contrapeso também precisa ser largado, para não desbalancear todo o sistema, mas para onde o contrapeso vai, ainda não foi divulgado pela empresa. Um outro problema é o conjunto de duas portas que devem abrir para deixar o projétil passar e logo de seguida fechar para impedir que o ar exterior pressurize o interior da câmara, que conterá vácuo, evitando assim danificar o sistema que ainda estará girando. Esse conjunto de duas portas, que deve abrir e fechar, deve operar muito, mas muito rápido que uma piscada de olhos. Nesse vídeo do Real Engineering, dá para ver um protótipo dessas portas em plena operação. A porta fecha em aproximadamente 30 milissegundos, aproximadamente o mesmo tempo que leva para inflar um airbag durante um acidente. Mas uma das grandes desvantagens desse sistema todo é a impossibilidade de lançar cargas muito mais pesadas, devido a limitações na própria dinâmica de operação do sistema. Então cargas maiores, tanto em peso quanto em volume, ainda serão lançadas por foguetes comuns. O consumo de energia necessário para acelerar cargas até 8.000 km/h também é bastante significativo, mas sai mais barato em relação a abastecer tanques de foguetes com milhões de litros de propelente em temperaturas criogênicas. Como um objetivo a longo prazo, a Spin Launch almeja realizar até 10 lançamentos por dia, mas por enquanto tem como objetivo realizar até 5 lançamentos diários, com o sistema final todo inclinado a 35 graus e podendo lançar satélites de até 200 kg. Atualmente os disparos feitos no A-33 atingem 1.900 km/h e 9,3 km de altura. E lembra da ponta do projétil, feita de alumínio e cobre, que não são materiais muito resistentes a altas temperaturas? Pois, eles escolheram esses metais porque, dentre outras coisas, são metais leves que não aumentarão muito o peso do projétil. E também porque, devido à alta velocidade em que o projétil é lançado, ele consegue atravessar pelas várias camadas densas da atmosfera de forma rápida o suficiente, não dando muito tempo para que o projétil se superaqueça ao ponto de fusão desses metais. Mas com certeza, o maior problema é o de como é que satélites, que são equipamentos ultrassensíveis, delicados e que costumam conter líquidos no seu interior, irão suportar as tremendas forças giratórias a mais de 10.000 vezes a força da gravidade. Segundo a empresa, eles estão desenvolvendo uma nova classe de satélites de ultra baixo custo para ambientes de altas forças G. Segundo a empresa, eles conseguiram provar que os atuais materiais e processos usados para construir satélites, assim como toda a parte eletrônica, podem ser usados para construir satélites para ambientes de altas forças G, sem aumentarem quase nada os custos. Algo que eles descobriram foi que equipamentos comuns do nosso dia a dia, como algumas câmeras fotográficas, celulares, placas de circuito integrado, baterias, computadores, microcontroladores, processadores, entre outros, já suportam força de 10.000 G, sem precisar passar por nenhuma modificação, o que é muito bom. Além disso, as estruturas, partes mecânicas, baterias, sistemas de propulsão e painéis solares desenvolvidos pela empresa para esses ambientes também não têm um custo ou massa significativamente aumentada, o que significa que as empresas não precisam se preocupar também com o custo ou massa desses outros componentes adaptados para esses ambientes de altas forças G. Essas descobertas todas tornam o conceito da Spin Launch bastante promissor e aumentam muito as chances de ser a próxima empresa a revolucionar o setor aeroespacial, com os primeiros lançamentos previstos para 2025.